Pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu aqui de novo, enchendo o saco de vocês, mas dessa vez vai ser um pouquinho mais curto. Eu espero, né? Porque do outro tinha 20 slides, nesse aqui tem 7 só, então é um assunto que é mais tranquilo também, mais sintético. Hoje nós vamos falar sobre crise de 29, falar um pouco sobre os seus impactos aqui também dentro do Brasil. Bom, lembrando que nós estamos falando sobre o período entre guerras, então nós estamos falando aí sobre o período entre 1918 e 1939, e o primeiro tema que nós falamos foi a Revolução Russa, agora estamos falando aí sobre crise de 29. Para a gente falar sobre a crise de 29, gosto de começar sempre com uma pergunta, que é esse questionamento, né? Afinal, o que é uma crise econômica? Então, quando vocês ouvem falar aí nessa questão de crise econômica, o que tem que ficar na cabeça de vocês é que existe uma premissa dentro do mundo capitalista de que o capitalismo ele tem que crescer. Ele tem que ser produtivo, tem que produzir mais, tem que vender mais para alcançar mais lucro, para produzir mais, para vender e assim por diante. A lógica do crescimento e aquela lógica, né, do positivismo, até que a gente falou do século XIX, são marcas aí do capitalismo, entre o capitalismo monopolista e o capitalismo financeiro do início do século XX. Então, o que está acontecendo no capitalismo durante esse período? Está havendo uma marca aí de uma transição para o mundo financeiro como a gente conhece hoje, em que vai ter uma quebradeira de um monte de empresa no finalzinho lá do século XIX, na primeira crise econômica, que vai ser a crise de 1873. Depois vai ter a crise de 1929, então, 1873, 1929, 1973, marcado aí pelo choque do petróleo. Depois disso, vai ter a crise de 2008, a crise dos subprimes lá dentro dos Estados Unidos, uma crise de commodities em 2015, a crise do capitalismo da pandemia de 2020. O que vai acontecer, então, é que 6 crises econômicas aconteceram aí nos últimos 2 séculos e que levaram aí a diversos prejuízos dentro do capitalismo, mas também impactos sociais diversos, né, como os que a gente vai ver aqui dentro da crise de 29. Bom, então, quando a gente fala de crise econômica, a gente está falando de uma contradição entre essa lógica do crescer indiscriminadamente do capitalismo e a demanda. Nem sempre a demanda, então, aquilo que se espera, vai acontecer. Quando a demanda não supre a produção, ou quando a produção não supre a demanda, nós temos uma crise econômica. Então, é justamente uma contradição nessa lógica do crescimento. Bom, quando a gente vai pensar sobre a crise econômica de 1929, a gente tem que pensar um pouquinho sobre as marcas da economia dos Estados Unidos aí nos anos 1920. O que vai acontecer então é que os Estados Unidos, a partir da década de 1920, vão se tornar uma grande potência. Então, por que isso vai acontecer? Porque a Europa está passando por uma crise pós-guerra, em que o continente todo está destruído e foi necessário que os Estados Unidos cedessem empréstimos para seus aliados aí na reconstrução da Europa. Com isso, ele conseguiu também expandir a sua agricultura e suas indústrias. Porque a Europa precisava comprar e comprava de um aliado fiel seu, né? Que era o próprio Estados Unidos. O que vai acontecer é que, junto com isso,
O governo da época era um governo republicano. Então, lembrando lá dentro dos Estados Unidos, tem aí, né? Eu estou gravando isso na segunda-feira. Então, as eleições dos Estados Unidos acontecem na terça. Então, dia 29. Ou vai ser na próxima semana? Eu acho que é nessa. Enfim, estamos à beira aí das eleições americanas que vão acontecer. Então, tem dois partidos, o Partido Democrata e o Partido Republicano. Aqui quem governava era o Partido Republicano, que tinha como uma marca a não intervenção do Estado na economia, a marca do liberalismo econômico. Lembra que eu citei para vocês, né, ontem na aula sobre Revolução Russa, que quando a gente tem uma economia de mercado, o próprio mercado vai ser o responsável por regular aí as regras, o valor, estipular o valor, né? O que vai acontecer é que, como vai haver aí uma cada vez maior desejo por consumo e um patamar de vida da classe média mais elevado, cria-se um estilo de vida americano, que é um estilo de vida focado na indústria de bens de consumo. Geladeira, fogão, aparelhos elétricos. E isso vai ser a marca aí da década de 1920 dentro dos Estados Unidos. O American Way of Life. Isso vai levar muitos produtores, muitas indústrias a focarem nesses bens de consumo. E aí vai dar merda. Bom, então o que vai acontecer para a gente chegar lá na crise de 29? Primeira coisa, não vai ser todo mundo que vai ser rico. Vai ser só uma pequena parcela da população aí que vai ter dinheiro. Vai ter então uma concentração de renda absurdo. Vai ter uma dificuldade de acesso a crédito para a população mais pobre, visto que a industrialização vai deixar muita gente desempregada ao longo dessa década. E com isso, muitas pessoas que antes eram boas pagadoras vão parar de pagar. E isso significa inadimplência. Quando você não paga, não cumpre com o seu papel aí de devedor. Então você passa a ser inadimplente. O que vai acontecer também é que aquelas indústrias que eu citei para vocês de bens de consumo vão produzir muito. Vai ser uma superprodução. Imagina que as fábricas estavam produzindo, não para de produzir, só que não tem gente comprando. Tem muita gente aqui já ficando desempregado, não tendo acesso a crédito e também não pagando as suas dívidas. Quando você tem uma dívida, você não cria uma nova dívida. Ou geralmente é assim que acontece, né? Às vezes não é bem assim, né? Mas o que vai acontecer é que essas empresas vão parar de vender tanto quanto elas vendiam antes. E isso vai ser um problema. Por que isso vai ser um problema? Porque quando a gente fala sobre a indústria, o capitalismo financeiro dessa época, a gente está mexendo com uma coisa chamada especulação. Especulação é quando a gente diz que existe alguma coisa que na verdade não existe. Por exemplo, digamos que estamos num banco, que somos banqueiros, que somos donos de um banco. 3 pessoas nos fornecem dinheiro, essas 3 pessoas depositam R$100 cada. Temos R$300 depositado em fluxo de dinheiro. Uma outra pessoa vai pedir um empréstimo de R$300. O banco vai falar, temos R$300 guardado. Na verdade, temos R$600, porque temos também 300 para te emprestar. Mas, na verdade, ele não tem dinheiro nenhum. Esse gap, essa diferença entre o que se realmente tem dinheiro e o que
na verdade, se especula, se diz ter, é a especulação financeira. O que vai acontecer é que, por causa disso, vão ter diversos aí investidores e industriais que vão começar a vender parcela de suas empresas, vão começar a vender ações e vão falar: compra as ações da minha indústria. Por quê? Agora a gente não está vendendo muito bem, mas daqui a pouco pode ter certeza que você vai ter lucro. Mas esse lucro nunca vem. Os estoques elevados vão gerar endividamento às empresas. O que vai acontecer é que isso vai se tornar algo tão grande que no dia 24 de outubro de 1929, todo mundo percebe que está sendo passado para trás. Todo dia acorda um malandro e um otário. No caso, todo mundo percebeu que estava sendo feito de otário. E isso fez com que todo mundo quis ser malandro. E aí eles começaram a vender no mesmo dia as ações que tinham dentro da Bolsa de Valores. Como naquela época não tinha mecanismos como existem hoje em dia que impedem que a Bolsa de Valores perca seu valor quando tem uma queda muito brusca, houve aí uma queda na cotação e, por consequência, a chamada quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ou crash da Bolsa de Valores de Nova York. O dia 24 de outubro de 1929 vai ser marcado por essa venda simultânea de ações que não tinha compradores e, portanto, uma queda na cotação. Como consequência, um reflexo imediato é que diversas pessoas abriram falência, se suicidaram e começou uma onda de desemprego. Então, quando a gente fala sobre aquele marco do governo republicano, que era não intervir na economia, o Estado também não tinha nenhum tipo de programa social para garantir que as pessoas não passassem fome, por exemplo, né? Ou nenhuma política de redistribuição de renda. Com isso, John Maynard Keynes, um economista, vai propor para o presidente John Kennedy, à época, que é eleito em 1931, e era um democrata, que ele investisse na intervenção da economia. O Estado tinha que recuperar os Estados Unidos da merda. E aí a gente vai perceber que isso é uma marca da economia até hoje. É uma marca quando a gente percebe que o Estado vai ser o cara que vai salvar o burguês quando dá algum BO dentro da economia. Isso é uma marca até hoje. Por quê? O keynesianismo vai implementar aí uma proposta de intervenção direta com reformas sociais e econômicas, através da geração de empregos. O John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, cria em 1933 o chamado New Deal, ou o Novo Acordo. O Novo Acordo tinha como pressuposto o investimento em obras de infraestrutura, na construção de pontes, de prédios públicos, para que, através da construção, fosse possível gerar empregos e, por consequência, garantir que as pessoas saíssem da situação de desemprego. E criando novos direitos sociais, como o direito a um trabalho digno, ao combate ao desemprego
que é o chamado de welfare state, que é o estado de bem-estar social. Não basta a pessoa ter dinheiro, ela precisa viver bem. E como ela vive bem? Tendo direitos, tendo acesso à saúde, tendo acesso a bens de consumo, tendo acesso ao transporte, tendo acesso à moradia e não passando fome. Isso é a marca do keynesianismo. Keynesianismo não é socialismo. Por quê? Quando a gente fala sobre socialismo, a gente está falando sobre uma mudança na estrutura básica do capitalismo, que é a geração de lucro e a propriedade privada. Aqui não tem fim de propriedade privada, não tem alteração na base do capitalismo. E como não tem essa alteração na base, a gente fala que é um capitalismo, só que reformista. É aquele que é preocupado na garantia do bem-estar da população, que é a marca do welfare state e do keynesianismo. Que aí a gente pode fazer diversas analogias, como governos mais à esquerda aqui dentro do Brasil, que não são governos capitalistas, ou que não são governos socialistas, mas sim marcados aí pelo capitalismo, pela economia de mercado, pela propriedade privada, porém destinada aí no bem-estar da população. E aí, já nos direcionando para o encerramento dessa aula, o que vai acontecer é que, como consequência internacional, essas crises das democracias liberais, o fortalecimento do Estado e um sentimento antiliberal vai levar ao nacionalismo exacerbado e ao totalitarismo. Ou seja, a crise de 29 pode ser apontada como uma das principais causas para a ascensão dos regimes totalitários, do nazifascismo ou até mesmo do regime do Getúlio Vargas aqui dentro do Brasil, que é o que a gente vai dar uma pincelada hoje. O que vai acontecer é que, por causa da crise de 1929 lá dentro dos Estados Unidos, a economia cafeeira entra em crise no Brasil. Então, o que vai acontecer é que o café, que era uma marca aí daquela política do café com leite, de alternância política entre São Paulo e Minas, entra num grande conflito. Os Estados Unidos, que são os maiores compradores aí do café do Brasil, vão parar de comprar. E com isso, a política brasileira também entra em crise. O que vai acontecer é que, junto com todos aqueles conflitos sociais que a gente viu na década de 1920, vai haver a criação da chamada Aliança Liberal. A Aliança Liberal vai ser liderada pelo Getúlio Vargas, junto com o vice João Pessoa, da Paraíba, e outras oligarquias dissidentes, como da Bahia, do Rio Grande do Sul, da onde Getúlio Vargas é. E do outro lado vai ter o Júlio Prestes, um membro aí da elite paulista. Lembrando, o presidente aqui em 1930 é o Washington Luiz, que também era um paulista. Seguindo a lógica da política do café com leite, o próximo governante deveria ser um mineiro. Porém, isso não se concretiza e até mesmo Minas Gerais passa a apoiar Vargas, que em outubro de 1930 faz a chamada Revolução de 30. A Revolução de 30, então, vai ser o momento em que tenentistas, os tenentes, soldados de baixa patente, vão se juntar com a burguesia urbana, vão se juntar com os operários, vão se juntar com elites dissidentes que não estão mais aliadas aí a São Paulo e vão querer dar um golpe.
chamado aí de Revolução de 30, pelos então leitores socialistas, historiadores da década de principalmente aí de 60, que vão acreditar que estaria sendo feita uma revolução burguesa a partir aí de 1930. Pouco tempo antes, o João Pessoa vai acabar sendo assassinado por motivos passionais, mas Getúlio Vargas vai falar: isso aí não foi motivo passional, não. Não foi. Estão querendo me tirar do poder. Estão querendo tirar a minha oportunidade de acessar o poder. Com isso, apoiado com esses tenentes, com essa burguesia, com essas elites locais, Vargas sai do Rio Grande do Sul com uma grande passeata até chegar ao Rio de Janeiro, em que ele dá o golpe no final de outubro e no começo de novembro de 1930, mesmo perdendo as eleições para Júlio Prestes, né, que era uma eleição melada, obviamente, fraudada, né, que dava mais votos para Júlio Prestes do que votos existentes realmente. Getúlio Vargas assume o poder e uma das marcas aí de seu governo, que a gente vai trabalhar um pouquinho aí nas próximas aulas, é justamente o Estado corporativista ou o trabalhismo. Uma das marcas, então, vai ser a conciliação dos conflitos de classe. Quando a gente fala sobre trabalhismo, a gente está falando sobre uma política em que não há participação política da população. Então, é um governo autoritário, não tem democracia a partir do período do Estado Novo, porém, há conquista de direitos trabalhistas. Então, trabalhismo é quando a população não participa da política, mas conquista seus direitos trabalhistas. Lembrando que a CLT vai ser aí uma lei criada a partir de leis trabalhistas já existentes, porém consolidadas durante aí o governo Vargas em 1943. Certo? Vou também deixar algumas sugestões aqui embaixo para vocês e um forms para que vocês deem mais uma estudada sobre o tema e semana que vem nós nos vemos. Um abraço e qualquer dúvida, estamos aí.